Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O texto diz o seguinte: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e exposta diante de nós, suplicamos a iluminação do teu Espírito reverentemente. Ajuda-nos e capacita-nos nessa hora, é o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Hoje nós vamos iniciar aí uma caminhada de leitura do Evangelho, ou podemos chamar de Evangelho, porque ele é uma extensão do livro de Lucas, mas desse livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, que recebe também o nome, em muitos aspectos e em muitos sentidos, de Atos do Espírito Santo. Esse livro de Atos, ele nos conecta diretamente com o coração da nossa fé. Isso é fato. Nós falamos sobre a ascensão de Jesus, a promessa do Espírito Santo e a preparação para o que viria. Na tradição cristã, algumas igrejas reformadas costumam usar o calendário litúrgico. O calendário litúrgico, ele aponta para os eventos que aconteceram na fé cristã. Então, assim, nascimento, Páscoa, ressurreição, ascensão de Jesus. E hoje, dia 8 de junho, nós chegamos no chamado Domingo de Pentecostes, né, que é esse período que encerra, assim dizer, esse momento pascal, esse período que veio depois da Páscoa e agora começa o chamado período do Pentecostes, que é o período em que a igreja de Jesus ela começa a aparecer, ela surge de fato. Porque inicialmente o que nós temos é apenas o ministério de Jesus, Jesus agregando pessoas, chamando pessoas, formando discípulos, aperfeiçoando a relação dessas pessoas com Deus, mas agora Jesus sobe aos céus. E o que fica então? Fica o Espírito Santo, segundo nos fala Atos 1, 8,
e a promessa de que esse Espírito é que capacitaria a igreja a seguir, que capacitaria a igreja a manter-se de pé, porque Jesus então já não estaria mais presencialmente com eles. O texto que nós lemos nos fala sobre isso, que Jesus, depois da ressurreição, ficou 40 dias com os discípulos. E nós vemos ali, né, que ele, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo, versículo 3, aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, percebam que Jesus, durante esse período, fez muitas coisas com eles ainda. Preparou eles para aquilo que viria. Só que Jesus não ficaria permanentemente entre eles. Jesus já havia dito que voltaria aos céus e que mandaria, então, o Espírito Santo, que seria o responsável por fortalecer essa fé, essa convicção, essa obra de Jesus Cristo nos nossos corações. Então, o livro de Atos, muitos estudiosos acreditam que ele foi publicado entre 25 e 30 anos depois da morte do apóstolo Paulo, o que chega-nos mais ou menos ao ano 80 do primeiro século da era cristã. Então, por volta dos anos 80, é possível que esse texto ele tenha sido escrito. Uma das características desse texto é que ele é o único em todo o Novo Testamento que nos é apresentado como a continuação de um primeiro texto, que é o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Então, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse a segunda parte do livro de Lucas, até porque foi o próprio Lucas quem escreveu. E ele, então, vai fazer, não esse Lucas, né? Eu vi que os meninos começaram a olhar ali, né? Não esse Lucas. Foi o evangelista Lucas quem escreveu esse texto. Lucas, que era um médico, ele era grego, né? E alguém com uma cultura vastíssima, muito inteligente, e que ele teve uma posição, uma função importante nesse contexto. Porque observem só aquilo que aquilo que Lucas fala, né? Ele diz, olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Se você olhar, por exemplo, o que fala o Evangelho de Lucas, lá no primeiro capítulo, você vai ver, né, o primeiro capítulo, o prefácio, você vai ler o seguinte, Lucas 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, pareceu-me bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então perceba, o Evangelho de Lucas, ele é escrito para esse homem, possivelmente um grego, né, também, não sabemos quem poderia ser, mas alguém que conheceu o Evangelho da graça de Cristo Jesus, e Lucas tem esse cuidado. E ele usa uma expressão muito interessante, né? Porque ele vai na origem, ele diz que fez uma pesquisa, uma investigação detalhada dos fatos. A obra que Lucas fez, ela é riquíssima, ela é fantástica. Lucas não foi um apóstolo de Jesus, Lucas certamente não conheceu Jesus pessoalmente, com certeza não conheceu, mas ele fez uma investigação, porque o que acontece? Os apóstolos estavam ficando idosos, não é? O tempo da morte de Jesus já havia passado, então era necessário que a igreja tivesse um conteúdo histórico, que a igreja tivesse uma base histórica para dar continuidade aos ensinamentos de Jesus.
Quais seriam as referências? Onde seriam buscadas essas referências? Então, o que Lucas faz é uma investigação, primeiro, sobre a vida de Jesus, e depois, na continuidade, sobre os primeiros anos da igreja cristã, falando especialmente sobre duas figuras que são importantes, Pedro e Paulo. É quando, então, nós vemos a mudança da postura, da atitude de Pedro, né? Aquela figura mais impulsiva, né? Mais, assim, agitada, né? E agora se tornando um eloquente pregador, alguém que vai ter a sua vida transformada. E o apóstolo Paulo, que era um grande perseguidor de cristãos e que se torna discípulo de Jesus. Então, essa constatação ela é importante e necessária. O livro de Atos ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, quando Jesus sobe aos céus, nós vemos ali assinalada, de fato, o começo da atividade do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo sempre esteve presente desde o início de todas as coisas. Quando nós lemos lá o livro de Gênesis, capítulo 1, nos primeiros versículos, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse Espírito é o Espírito Santo. Então ele já estava no começo de todas as coisas, agindo e participando da criação de Deus, daquilo que Deus estava realizando. Então, agora, de maneira mais específica, como Jesus sobe, o Espírito Santo vai ser aquele que vai falar aos nossos corações. Então, Lucas relata aquilo que Jesus deixa como ensinamento, como orientação para os seus discípulos, e diz, olha, porque a primeira coisa que eles têm diante deles é a seguinte: bom, Jesus veio, Jesus fez o seu ministério, Jesus disse que ia morrer, ele morreu, ele ressuscitou, e agora ele está entre nós. Então eles param, se colocam diante de Jesus e dizem assim, tá, Senhor, então é agora que tudo vai acontecer? Tudo aquilo que o Senhor falou sobre a vinda do reino, sobre a justiça, sobre o fim da impiedade, sobre a aniquilação do pecado, daquilo que afasta o homem de Deus, chegou a hora disso tudo mudar, disso tudo acontecer? E aí Jesus respondeu, versículo 7 de Atos 1, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, Jesus vai dizer, olha, não importa se vai ser agora, se vai ser daqui a 1000 anos, se vai ser daqui a 2000 anos ou 5000 anos. Então, muitas vezes a gente escuta alguém dizer assim, né? E diante de tantas coisas que acontecem, nós estamos próximos do fim, não é? Não nos cabe. Não nos cabe. Às vezes algumas pessoas vêm dizendo para mim assim, pastor, é verdade, né? É de certeza que o mundo está acabando. Olha, pessoa privilegiada, porque nem Jesus sabia e nem ele deixou essa função para os apóstolos. Ele disse, não compete a vocês tempos e épocas. Então, o livro de Atos, ele vai falar inicialmente, nesse primeiro capítulo, sobre esse importante tema, que é a promessa e o poder. A promessa da descida do Espírito Santo e o poder que esse Espírito Santo faria ao coração das pessoas. O que ele realizaria? Então, nós vemos na primeira parte, quando lemos ali, né, que Jesus fala, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É uma extensão. Jerusalém, o ciclo inicial, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus já estava dizendo para os discípulos o seguinte, para os apóstolos, esse evangelho, ele vai começar primeiro aqui entre vocês, mas ele vai ultrapassar fronteiras, barreiras, impérios. Ele vai chegar até os confins da terra.
em todos os lugares. Onde tiverem pessoas, esse evangelho da graça de Cristo, ele vai chegar porque ele tem uma missão de transformação, de mudança da vida, do comportamento das pessoas, de capacitação diante dos dramas, das dificuldades, das lutas do dia a dia. É para isso que o Espírito Santo existe, ele nos reforça a autoridade daquilo que Jesus fez na cruz, daquilo que aconteceu na sua ressurreição e daquilo que ele deixou enquanto legado para nós. Não é Jesus que, vamos assim dizer, habita no nosso coração, mas é o Espírito Santo que habita no nosso coração e que nos lembra de quem é Jesus. Então, esse Espírito Santo que habita no nosso coração, que habita na nossa vida, que age na nossa vida, é Ele quem nos lembra quem de fato Jesus é. Mas o que significa isso para nós? A promessa e o poder, em tempos como esse em que vivemos, em que o Evangelho, sob muitos aspectos, ele vem sendo vilipendiado, em que muitas vezes as piadas, as brincadeiras, o escárnio está posto em tantos contextos, na cultura, nas músicas, nas piadas, no falso testemunho que é dado em relação ao Evangelho de Cristo Jesus. E isso muitas vezes vai sendo normalizado, vai sendo colocado dentro da nossa sociedade como sendo algo natural. Né? É natural brincar dessas coisas, falar dessas coisas, ironizar dessas coisas. E a igreja, com isso, na medida que vai aceitando essa normalização, desse ataque silencioso, velado ao Evangelho de Cristo Jesus, também se enfraquece. Também se enfraquece. A gente também observa que muitas igrejas, hoje em dia, não ajudam em absolutamente nada. Não é? Com pastores pregando mentiras, com igrejas mais preocupadas com a aparência. Essa semana ainda li um post interessante, que eu não sei se foi a Renata que compartilhou comigo, falando sobre os crentes dopamina. E o que são os crentes dopamina? São os crentes que querem estar sempre, com o perdão da palavra, os mais jovens vão saber, na vibe da curtição, com aquela sensação de que é muito bom participar da adoração. Que coisa maravilhosa, a gente fica arrepiado, parece que Deus se faz presente naquele lugar. E não negamos isso, que quando nós ouvimos uma bela música, quando ouvimos o coral cantar, quando a igreja se reúne, as vozes se elevam, isso fortalece o nosso coração, enche o nosso coração de esperança, mas existe uma espetacularização que está sendo crescente na sociedade do nosso tempo. Pessoas que só andam em busca dessa sensação, desse desejo. E ser testemunha de Jesus vai muito além disso. Conhecer Jesus vai muito além disso. Conhecer Jesus não é ser, acima de tudo, um bom cristão dentro da igreja, mas ser os pés e as mãos de Cristo no mundo que carece da glória de Deus. É ser, de fato, ético no seu dia a dia, nas suas relações de trabalho, nas suas relações pessoais, na educação dos seus filhos, no relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Isso é ser o Evangelho de Cristo Jesus. E as pessoas acham que não, que Evangelho é apenas aquilo que se vive enquanto se está dentro da igreja. E tem se tornado crescente o número de pessoas que abraçam esse tipo de realidade, acreditando que isso é ser um discípulo de Jesus. E não é. Quando os homens e as mulheres começaram a se aproximar de Jesus,
porque viam ele curar pessoas, porque viam ele multiplicar os pães, multiplicar os peixes. Chegou um determinado momento que Jesus olhou para eles assim: vocês estão me seguindo por causa dos milagres que vocês estão vendo, né? Por causa do pão que vocês comeram, do peixe que vocês comeram. Vocês não têm que me procurar por causa disso, né? Vocês têm que me procurar pelas palavras que eu digo para vocês, porque essas é que vão gerar vida eterna. Então, as motivações, quando nós buscamos a Jesus, elas são essenciais. Qual a motivação nossa ao buscarmos Jesus, ao querermos conhecer aquilo que Cristo é? Então, em primeiro lugar, nós vemos ali sobre a importância da testemunha. Jesus, no versículo 8 de Atos 1, ele diz: vocês serão minhas testemunhas. O que significa ser uma testemunha? Testemunha é uma pessoa que o quê? Revela fatos. E fatos verídicos, não é? Então, quando Jesus chama os seus discípulos para serem discípulos, ele está dizendo: olha, vocês têm que ser testemunhas da verdade e não da mentira. Então, receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui a gente vê a centralidade do nosso chamado. O chamado, ele é, acima de tudo, individual, sermos testemunhas de Jesus. O que é que significa ser uma testemunha de Jesus hoje? É aquilo que falamos, é vivermos uma vida de tal modo que aponte para Cristo. É compartilhar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós experimentamos. É falar sobre a sua pessoa, a sua história, a sua vida. Essa testemunha e ser testemunha, ela não está restrita a um lugar, a uma situação. Mas Jesus fala: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém. E Jerusalém pode ser a nossa casa, a nossa vida mais íntima, nos nossos relacionamentos. O que adianta, muitas vezes, como acontece aí, você vê igrejas, discursos inflamados, explodindo de pessoas, aparentemente assim com toda a beleza, toda a maravilha que podia parecer aos olhos do mundo, mas pessoas com vidas arruinadas. Então, ser testemunha de Jesus, antes de mais nada, é ser alguém que busca a transformação da sua própria vida. É isso que Jesus buscou, é para isso que Jesus nos chamou. Jerusalém, depois ela se expande para a Judéia e Samaria. E pode ser o nosso bairro, pode ser a nossa cidade, pode ser o nosso país. E depois vem os confins do mundo, os confins da terra. Ela é uma missão que não é restrita apenas à nossa casa, aos lugares mais próximos de onde vivemos, mas ela é expandida para toda a humanidade. Então existem pessoas que saem da sua terra, da sua casa e vão para lugares longínquos, atuarem como missionários, graças a Deus por isso, mas são exceções. A maioria de nós vai continuar vivendo as suas vidas no seu cotidiano. Então nós não somos missionários? Claro que somos. Nós testemunhamos aquilo que Jesus é. Nós falamos aquilo que Jesus falou. Esse é o nosso dever, essa é a nossa obrigação. Então, é importante que nós sejamos testemunhas de verdade. Não apenas testemunhas da verdade, mas testemunhas de verdade. A segunda coisa tem relação com a expectativa dos discípulos. Antes da instrução clara daquilo que Jesus diz, olha, vocês vão ser testemunhas para andar pelo mundo, eles estavam afeiçoados, atrelados às coisas da terra, ao tempo presente. Tanto que eles olham para Jesus e dizem, Senhor, é agora que vai ser o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É isso? Porque eles estavam querendo uma solução para o agora.
Ainda ontem uma pessoa olhava para mim e disse assim, poxa, eu às vezes questiono a respeito da justiça divina. Por que que Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam no nosso tempo? Essa é uma pergunta difícil, complexa. Mas, por outro lado, a Bíblia nos fala que a terra está sujeita à maldade do homem, ao pecado do homem. Então, enquanto nós não tivermos a vinda do Evangelho, a vinda de Jesus Cristo, na sua expressão, segundo aquilo que nos diz o Evangelho, a gente tem que viver esse Evangelho pregando e mostrando para as pessoas o que é, de fato, sermos discípulos de Jesus. Essa expectativa que os apóstolos tinham, que os discípulos tinham, era uma expectativa humana. Porque é isso. Via de regra, quando nós conhecemos a Jesus, talvez a nossa expectativa ela seja inicialmente humana. Estritamente humana. Como aconteceu com aqueles homens que foram curados de lepra, 10 homens, e apenas um retorna para agradecer. A expectativa humana, em contraste com a ação de um, que reconhece a importância do milagre e volta para agradecer. Então nós precisamos também tirar um pouco dessas expectativas humanas, de resolução plena dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Nem sempre nós vamos resolver todos os problemas conforme nós esperamos. As situações, às vezes, elas vão ultrapassar a nossa capacidade de compreensão. Nem toda doença vai ser curada. Nem toda coisa quebrada vai ser restaurada. Nem toda vida vai ser transformada. Nem todos os casamentos serão recuperados e nem todos os filhos voltarão para a casa do pai como o filho pródigo voltou. A vida, ela pode ser muito mais difícil e árdua do que nós imaginamos. Mas nem por isso nós deixamos de crer na promessa que o Evangelho nos dá de que uma vida melhor nós podemos encontrar nele. E essa vida ela vai muito além da resolução de um problema imediato. Ela tem a ver com uma mudança existencial no cerne do coração das pessoas, no interior do coração das pessoas, assim como aquela mulher que foi curada de fluxo de sangue, quando Jesus estava indo à casa de Jairo, e ela toca nas suas vestes. Não eram as vestes de Jesus que eram sagradas, como outras pessoas puderam acreditar e crer que então, se tivessem um pedaço da veste de Cristo, poderiam ser curados. Mas foi a obra que o Espírito Santo realizou no coração daquela mulher, movimentando ela em direção à busca por Jesus. E o máximo que aquela mulher conseguiu chegar em Jesus foi na distância que seus dedos puderam tocar nas vestes de Jesus. Então foi a sua crença, a sua convicção, a ação do Espírito Santo na vida daquela mulher. Por isso que quando Jesus se sente tocado por aquela mulher, ele diz, alguém me tocou, e os discípulos até de certo modo ironizam, e dizem, Senhor, a gente está aqui apertado por uma multidão de pessoas, e o Senhor diz que alguém tocou o Senhor está sendo espremido, Senhor. Mas Jesus, inquieto, continua olhando ao redor, dizendo assim, não, mas alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou de uma forma que essa multidão não está tocando. E, de repente, Jesus olha para aquela mulher, e a enfermidade daquela mulher, no momento em que ela tocou nas vestes de Jesus, o seu sangue foi estancado. Aquela mulher estava há anos com fluxo de sangue. E ela não via o seu problema solucionado. Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, a tua fé te salvou. Porque o que importava naquele momento, para aquela mulher, não era apenas ter o seu problema resolvido, mas a convicção de quem poderia, de forma absoluta, botar um ponto final no seu sofrimento existencial.
Então eu nem acho que depois de ela ter gastado centenas de denários ou de dracmas, né, que ela usou na época, conforme diz o texto, conforme diz o Evangelho, ela imaginasse que de repente tocar nas vestes ou em um homem, ou pudesse vê-lo, aquilo poderia modificá-la imediatamente. Talvez até ela tivesse, assim, um pouco de medo do que estaria por vir. Mas ela sabia que diante de tudo aquilo que ela ouvia daquele homem, de todos os milagres e de todas as transformações, ele era a última esperança que restava para ela. Então, quando Jesus vem ao nosso encontro, Jesus muda a nossa vida. Jesus muda a nossa casa. Claro que muda. Meus pais sempre dizem isso, que quando eles se converteram ao Evangelho, eu nasci num lar cristão, mas os meus pais nasceram num lar cristão, mas não um lar convertido, não é? Transformado, alcançado pela graça efetivamente. E eles disseram que quando eles se encontraram com Jesus, a vida em casa mudou. Os hábitos mudaram, as coisas começaram a ser diferentes. Não deixou de ter problemas, lutas, dificuldades, dramas existenciais, mas a maneira como se olhava para essas coisas, ela passou a ser diferente. E é isso que o Evangelho de Jesus, ele faz na nossa vida. Jesus não apenas quer transformar a minha casa e a sua casa, mas ele quer nos direcionar para algo muito maior, para algo que vai muito além da nossa mera expectativa terrena, de mudança, de resolução dos nossos problemas. A resposta de Jesus a essa pergunta, lá no versículo 7, ela nos lembra que os tempos, as épocas e as estações, elas pertencem a Deus. Não é tarefa nossa saber quando as coisas vão acontecer, mas sim como e para que elas vão acontecer. E o para quê é essencialmente ser testemunha de Jesus. E por fim, a promessa de Jesus, revestidos de poder. A promessa de Jesus, ela é clara. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, antes de enviá-los, Jesus diz, olha, esperem, não se afastem de Jerusalém. Versículo 4. Esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Aguentem mais um pouco aí. E essa tarefa era grandiosa. E eles precisavam de uma capacitação divina. Eles precisavam de um aperfeiçoamento divino. E esse poder que eles receberiam não era um poder para realizarem necessariamente feitos extraordinários, para satisfazerem os seus desejos e mostrarem que tinham poder, mas acima de tudo para mostrar o que o reino de Deus faz. E isso tem muita relação com a nossa vida, sobre as nossas práticas egoístas. Porque muitas vezes quando a gente ora a Deus, a gente ora para que Deus resolva os nossos problemas. É justo. O nosso coração humano nos leva a olhar para Deus e dizer, Senhor, eu estou com um problema, resolve meu problema. Mas as nossas orações e a nossa reflexão, ela devia ser diferente. Senhor, de que maneira a resolução desse meu problema pode gerar frutos para o Evangelho? A gente não ora assim. A gente não busca o direcionamento de Deus assim. A nossa natureza ela é imediatista, ela quer resolver a coisa agora. É isso. Mas, ok, na verdade o seu problema não é nada diante de Deus. Não que ele não se importe, mas é muito pequeno. Mas ele não quer que você esteja focado na resolução simples e objetiva do problema. Mas no que aquela mudança, aquela resolução, ela pode se desdobrar. Ela pode testemunhar da graça e do favor de Deus para a minha vida.
Talvez você, nesse momento mesmo, tenha muitos problemas, algumas questões para resolver. Todos nós temos questões para resolver. Sejam financeiras, sejam domésticas, sei lá, alguma situação, sejam de relacionamento, seja no trabalho. Eu não sei o que se passa na sua vida e no seu coração nesse momento. E você não sabe o que se passa na minha vida e no meu coração, mas nós precisamos saber disso, que qualquer transformação que Jesus operar na nossa vida, ela não pode ter como resultado um fim em si mesmo. Agora eu estou satisfeito porque eu estou bem, o meu problema foi resolvido. Mas de que formas essa resolução pode trazer benefícios para aqueles que ouvem a Jesus? Por fim, o Espírito Santo, ele não é um apêndice à nossa fé, um extra, um crédito a mais. Ele é o cerne da nossa vida e da nossa relação com Deus. Portanto, o que aprendemos nesse primeiro capítulo de Atos é que a nossa dependência com Deus, ela é essencial. Aquilo que Jesus fala para os seus discípulos em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, se mantém ainda aqui neste capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Esperem, aguardem, ouçam, vejam. O Espírito Santo tem o tempo e a época, e Deus tem os seus tempos e as suas épocas para agir na minha vida e na sua vida. Talvez a gente esteja apressado para resolver algumas coisas, alguns problemas, algumas questões do nosso dia a dia. Nós temos pressa. E não posso dizer que a minha pressa ela é menor do que a sua, porque certamente se você olhar para mim, você vai dizer, não, a minha é maior do que a sua. Mas uma coisa é certa, Deus tem um tempo e uma época para ajustar as nossas vidas, mas Ele quer muito mais do que ajustar as nossas vidas. Ele quer nos transformar a tal ponto que a nossa vida sempre, em qualquer momento, aponte para Jesus. Não adianta ter a vida zeradinha e não ter nada que revele a graça de Deus na nossa vida. Por isso que você vai encontrar milhares de pessoas que talvez não tenham os problemas que você tem, que talvez tenham boa saúde, que talvez tenham uma família aparentemente melhor do que a sua, ou uma excelente condição financeira, ou que talvez tenham outras coisas que você considera importantes. Mas talvez essas pessoas olhem para você e digam o seguinte, olha, lá vai alguém que espelha satisfação, alegria, porque tem Jesus na sua vida, tem uma vida com Deus. Então, os nossos valores no nosso encontro com Cristo, irmãos e irmãs, eles precisam ser transformados. Os meus precisam ser transformados. Eu tenho sentido isso a cada ano que eu passo na minha vida. Que os meus valores, eles precisam ser modificados. Porque, de repente, aquelas coisas que eu acreditava que eram importantes e essenciais para a minha vida, elas não são. Porque o que de fato traz sentido para a minha vida e para a minha existência são as coisas mais simples da caminhada. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo, são simples, nenhum deles se vestiu com tanta beleza, né? Ou nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com tanta beleza como um desses. Então, enquanto nossos olhos estão preocupados com um monte de coisas, Jesus anda ao nosso lado dizendo o seguinte, olhem com atenção para o caminho e aguardem a manifestação do Senhor. Os tempos e as épocas pertencem ao Senhor. E é a obra do Espírito Santo que vai confirmando na nossa vida o que precisa ser modificado, o que precisa ser transformado.
Que Deus nos abençoe ricamente com a sua graça. Amém?